O experimento da dupla fenda chocou a ciência, ao provar que a realidade muda quando alguém observa. A consciência não apenas percebe o mundo, ela o altera. E Hermes já ensinava isso há milênios, ao revelar a primeira lei hermética. O universo é mental. Mas o que ninguém te contou é o que isso muda na sua vida. Neste vídeo, você vai enxergar a verdadeira natureza da realidade e entender por que tudo o que você vive começa na sua mente, mesmo aquilo que você não escolheu conscientemente. Essa é uma visão que poucos têm coragem de mostrar, porque ela tira o poder do sistema e devolve para você. Se você realmente permanecer até o final e entender isso, sua realidade vai começar a desmoronar, para ser reconstruída de verdade. Você já se perguntou por que a lei da atração parece funcionar para algumas pessoas e não para você? Por quê? Mesmo fazendo afirmações, visualizando e acreditando com força, a realidade continua a mesma. A verdade é que o que te venderam como espiritualidade é só uma casca, uma distorção rasa daquilo que Hermes ensinou há milênios. Ele não falou sobre pensar positivo para atrair um carro novo. Ele revelou algo muito mais profundo. O universo é mental, porque é feito de consciência, mas não qualquer consciência. A consciência viva que permeia tudo. Antes de nos aprofundarmos nesse conteúdo iniciático, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim você ensina ao algoritmo e ao campo de infinitas possibilidades que deseja mais conteúdos para expandir a sua consciência. Talvez você nunca tenha parado para pensar no que realmente significa essa frase. O todo é mente. Isso não quer dizer que tudo é imaginação, ou que basta pensar e as coisas vão acontecer. O todo é o que muitos chamam de Deus. Mas não um Deus fora de você, e sim a consciência infinita, que existe em toda parte. Na física, chamamos isso de vácuo quântico. O campo de infinitas possibilidades. É nesse campo que tudo nasce, e é dele que sua mente é feita, uma extensão do todo, como uma gota é parte do oceano. Entender essa analogia é fundamental. Você é a gota, não o mar. A gota tem tudo o que há no mar, mesma substância, mesma origem, mas não tem o mesmo volume, nem o mesmo alcance. E é por isso que seu poder de cocriação é proporcional ao seu nível de consciência. Quanto mais sua consciência expande, mais você é capaz de criar com clareza, alinhamento e propósito. Não é que você não tem poder, é que talvez ainda não tenha desenvolvido a maturidade espiritual para manifestar com precisão. Imagine uma criança pedindo um carro de presente. Um pai amoroso não diria sim de imediato. Não porque não ame a criança, mas porque sabe que ela ainda não tem estrutura para lidar com aquilo. Da mesma forma, o universo, ou melhor, a consciência universal, responde ao seu estado, não aos seus pedidos. Isso é justiça divina, em ação. Quando você entende isso, percebe que a demora entre pensamento e manifestação é, na verdade, uma proteção evolutiva. Ainda bem que você não manifesta tudo o que pensa na hora. Já imaginou como seria viver num mundo onde o medo, a raiva e o impulso gerassem realidade instantaneamente? Esse mundo seria um caos. Por isso, esta dimensão densa foi criada como um campo de treinamento mental. Aqui, o tempo entre o desejo e a manifestação serve para lapidar sua mente. Em dimensões mais sutis, o pensamento cria a realidade de forma quase imediata. Mas aqui, o atraso é sabedoria. E tem mais. O que você quer envolve variáveis que sua mente ainda não consegue calcular. Cada desejo atravessa a malha do livre-arbítrio de outras pessoas, da coerência vibracional, do plano de alma. Aquela vaga de emprego que você quer tanto
é realmente o melhor para a sua evolução? E para os colegas? Para a empresa? Tudo está interconectado. E Baldus Universo age com base em equilíbrio, não em capricho do seu ego. Isso é o que a física chama de campo quântico coerente e o hermetismo chama de lei. E o paradoxo é que quanto mais sua consciência expande, menos pressa você tem, menos desejos você alimenta. Você começa a sentir que já é parte do todo e que aquilo que busca está se aproximando na medida exata do seu preparo. O desespero é uma vibração repelente. Já reparou como é desconfortável estar ao lado de alguém desesperado? A vibração afasta, mas quando você se lembra de que é imagem e semelhança do Criador, o medo se dissolve e a criação começa. Você já teve a sensação de que tudo muda quando alguém está te observando? Ou que algo só dá certo quando ninguém está prestando atenção? Essa experiência comum revela algo que a ciência só compreendeu recentemente. O simples ato de observar altera o resultado de um fenômeno. E é exatamente o que o experimento da dupla fenda revelou, e o que Hermes já ensinava com o princípio do mentalismo. Mas a maioria das pessoas ainda não entendeu o real impacto disso na própria vida. No famoso experimento, partículas subatômicas são disparadas por duas fendas. Quando não são observadas, elas se comportam como ondas, padrões de probabilidade. Mas quando há um observador, elas colapsam em partículas, uma realidade definida. Isso deixou os cientistas perplexos. Como algo tão minúsculo sabe que está sendo observado? E por que muda de comportamento ao ser visto? A resposta mais aceita hoje é: a consciência interfere diretamente na realidade. Richard Feynman, um dos maiores físicos da história, disse que a dupla fenda contém o único mistério da mecânica quântica. E esse mistério é simples de entender e difícil para os físicos materialistas aceitarem. O mundo não é uma estrutura fixa, mas sim um campo de possibilidades em constante colapso. E colapsado por quem? Pelo observador. Isso significa que sua realidade não está acontecendo lá fora. Ela está sendo construída pela forma como você observa, interpreta, espera e vibra. Mas o que é esse observador? Não é apenas o seu olho físico, é sua mente, atenção, expectativa, crença. O campo quântico está em estado potencial até que algo o direcione. Quando você se enche de medo, de dúvida, de antecipações negativas, você está observando a realidade com uma lente distorcida, e o campo responde. Ele colapsa exatamente no tipo de experiência que você acredita ser provável. Isso não é pensamento mágico, isso é física aplicada à consciência. A ciência está apenas começando a explorar os efeitos da consciência na matéria. O Instituto de Ciências Noéticas, o Princeton Engineering Anomalies Research e os estudos de Dean Radin e Amit Goswami mostram que a consciência não é um subproduto do cérebro. Ela é o agente criador da experiência. E quanto mais forte sua consciência, mais clara, mais coerente, maior sua capacidade de moldar o que chamamos de realidade. Isso é o que Hermes queria dizer com o todo é mente. Mas o problema é que a maioria das pessoas observa a realidade com base nas suas feridas, não na sua essência. Observa com medo, não com fé. Observa com dúvida, não com sabedoria. E o campo quântico não julga, ele apenas responde. Ele colapsa a realidade compatível com a sua vibração mais ativa. E essa vibração é moldada por seus pensamentos mais repetidos, emoções mais intensas e histórias mais profundas, muitas delas inconscientes. Então, se você sente que está vivendo uma vida que não escolheu conscientemente, talvez precise perguntar: quem está observando por mim? São os traumas do passado, as crenças herdadas da infância, os medos que internalizei da sociedade? Porque enquanto você não assumir o lugar do observador consciente, o universo vai continuar respondendo à versão inconsciente de você.
E o caos vai parecer sempre algo que simplesmente aconteceu. Quantas vezes você já pensou, eu sou assim mesmo? Ou, minha vida é desse jeito e pronto. Essa sensação de realidade fixa é comum, mas ela é uma ilusão. Uma prisão construída dentro da mente. A maioria das pessoas vive reagindo a uma realidade que acredita ser imutável, quando, na verdade, está apenas projetando uma realidade antiga repetidamente. O que parece estável é, muitas vezes, apenas um padrão mental cristalizado. A neurociência mostra que o cérebro é uma máquina de repetição. Ele busca confirmar aquilo que já acredita. Esse fenômeno é chamado de viés de confirmação. Se você acredita que não é bom o suficiente, vai inconscientemente buscar provas disso em cada experiência. Se acha que o mundo é perigoso, vai interpretar cada notícia como ameaça. E quanto mais esse padrão se repete, mais a mente acredita que está vendo a realidade como ela é, quando está apenas revendo o que já conhece. O problema é que essa repetição cria circuitos neurais sólidos, caminhos mentais automáticos. A psicologia comportamental chama isso de mapas cognitivos. Você age, sente e decide com base nesses mapas, como se fosse um GPS viciado em te levar sempre para os mesmos lugares, mesmo que você diga que quer mudar de rota. E esse loop não acontece porque você quer, mas porque sua mente está programada para economizar energia, mantendo o conhecido. É aí que entra a lei hermética do ritmo, que diz que tudo se move em ciclos. Se você não entende essa lei, é arrastado por ela. Você repete emoções, padrões de comportamento, relações, resultados. E o universo, sendo mental, responde a essa frequência com exatidão. O ciclo continua porque você continua observando a vida com as mesmas lentes. A mudança real começa quando você troca o observador, não apenas a intenção. A física quântica já entende que o colapso da realidade depende de coerência vibracional. Ou seja, o campo só responde a frequências estáveis, claras e consistentes. Se você diz que quer prosperar, mas vibra culpa e medo, a realidade que se forma é confusa, caótica ou bloqueada. Não é castigo, é coerência energética. A matéria responde à mente, mas a mente verdadeira, não a máscara consciente. E o mais profundo, muitos estão presos na ilusão de que querer é poder. Mas querer não muda nada se o seu campo está fragmentado. Hermes sabia disso, e por isso ensinou que a criação acontece de dentro para fora, e não da boca para fora. Enquanto você acreditar que a realidade externa é fixa, vai continuar reforçando padrões internos que impedem sua transformação. É preciso romper a casca mental antes de tentar mudar o mundo ao redor. Você não está preso à realidade. Está preso à forma como aprendeu a enxergar a realidade. E quando entender isso de verdade, a prisão desaparece. Porque a cela nunca teve trancas. Ela foi criada com pensamento inconsciente, crença herdada, medo acumulado. E a chave sempre esteve no mesmo lugar, na sua mente. Mas agora, você está começando a enxergá-la. Você já notou como muitas pessoas dizem, é o que Deus quiser? Ou, vamos ver no que dá. Essa postura passiva frente à vida revela um dos maiores enganos espirituais. Achar que estamos aqui apenas para observar o que acontece. Mas Hermes ensinou algo diferente. Ele disse que você é coautor da realidade e que o universo mental não responde à espera, mas à criação consciente. Observar é parte do processo, mas criar exige intenção vibracional. O campo quântico não responde a quem apenas vê. Ele responde a quem projeta com clareza. É como olhar para uma tela em branco esperando que um quadro apareça sozinho. O observador passivo só confirma o que já existe. O criador consciente decide o que será colapsado. E isso exige presença, coerência e visão. Hermes chamava esse estado de alinhamento entre mente, vontade e ação de iniciação. A física chama de intenção colapsada no campo. Mas como criar conscientemente
em um mundo tão caótico? Começa ao perceber que tudo o que você foca se expande. Você cria ao escolher o que sentir, ao decidir onde colocar sua atenção, ao cultivar pensamentos alinhados com aquilo que deseja viver. A mente é um farol. Onde você ilumina, o universo cresce. E se você ilumina medo, ansiedade, comparação, é isso que se multiplica. A criação começa com o foco vibracional. Imagine dois discípulos observando a mesma situação. Um vê desafio, o outro vê oportunidade. Um sente medo, o outro sente entusiasmo. O que mudou? A lente. O universo se curva ao observador, mas se curva à sua vibração real, não à frase que ele repete da boca para fora. Hermes dizia: para mudar o plano, mude o padrão. E o padrão começa no estado interno que você sustenta, não no desejo que você anuncia. A neurociência mostra que intenção emocional com foco consistente muda não só o cérebro, muda a realidade percebida. É como se você treinasse sua mente para ver outra coisa, e então o mundo começa a reagir. Não por mágica, mas porque sua percepção determina suas ações, suas emoções e suas escolhas. Isso é o que a física chama de efeito do observador com expectativa definida. Hermes chamava de arte da criação mental. Observar é passivo, criar é ativo. Observar é dizer: vamos ver o que acontece. Criar é dizer: eu estou me tornando isso agora. Hermes nunca disse que o mundo seria moldado por quem assiste. Ele disse que o universo é mental, porque tudo começa na mente do todo. E o todo habita em você. Mas só manifesta através de você, quando há coerência interna. Sem isso, você observa a vida passar como um espectador, e não como um co-criador. A criação verdadeira acontece quando o observador deixa de apenas reagir e começa a moldar o campo com sua presença consciente. Quando você assume que sua realidade é reflexo do seu estado vibracional, não do seu desejo, tudo muda. A vida para de ser loteria e começa a ser laboratório. E nesse laboratório, o ingrediente essencial não é o pensamento positivo, é a consciência ativa. É o mentalismo vivido, não recitado. Você já percebeu que, mesmo quando entende tudo racionalmente, a vida parece não mudar? Isso acontece porque saber não é o suficiente. É preciso se tornar. A mudança da realidade exige a mudança do observador. E mudar o observador significa reprogramar a mente, dissolver crenças, limpar registros emocionais e criar um novo campo vibracional. É aqui que ciência, espiritualidade e hermetismo se encontram, na prática diária, que transforma a percepção. A neurociência comprova que pensamentos repetidos criam circuitos mentais. Esses circuitos formam um você automático, que pensa, sente e decide como se fosse um reflexo condicionado. Para mudar isso, é preciso instalar novas rotas neurais, e isso exige repetição consciente, com presença emocional. Hermes dizia: onde está a tua atenção, ali estás tu. Logo, o primeiro passo é assumir o comando da atenção. Observar o que você observa. Uma das práticas mais simples e mais mal compreendidas é o Ho'oponopono. Muitos acham que é só um mantra místico para resolver problemas, mas na verdade é uma ferramenta ancestral de transmutação mental profunda. A repetição de sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, não é mágica, é reprogramação. Cada frase atua como uma chave que limpa registros inconscientes, dissolvendo padrões que distorcem o seu campo de observação. A beleza do Ho'oponopono está na simplicidade. Ele não precisa de lógica, precisa de constância. E isso confunde muitas pessoas que pensam: como algo tão simples pode mudar minha vida? Mas esse é o segredo. O que parece simples demais é o que realmente transforma, desde que praticado com presença. O mundo espera rituais complexos, mas a iniciação real começa quando você muda a forma como fala com sua própria mente. Isso é alquimia vibracional.
Outras práticas como meditação, respiração consciente e visualização ativa também são ferramentas para mudar o observador. Meditar não é parar a mente, é ver a mente com clareza. Respirar conscientemente não é só relaxar, é entrar em outro estado cerebral, onde você pode acessar novas possibilidades. A ciência já comprova que essas práticas alteram as frequências do cérebro, reduzem padrões repetitivos e abrem espaço para novas realidades. Mas não basta fazer uma vez. O campo da mente é moldado pela repetição. Hermes dizia: a mente, assim como o ferro, é forjada no fogo da prática. Cada dia que você escolhe focar diferente, agradecer em vez de reclamar, transmutar em vez de reagir, você muda o observador e, com ele, muda a realidade. Essa é a verdadeira lei do mentalismo. O universo responde à versão de você que está presente, não a que está distraída. No fim das contas, não se trata de controlar o mundo. Trata-se de dominar o próprio campo mental. Porque o mundo lá fora é um espelho do que você sustenta aqui dentro. E quando o observador se eleva, o mundo responde. Essa é a iniciação silenciosa que Hermes deixou para os que estão prontos. E se você chegou até aqui, talvez seja porque já começou a observar de um novo lugar. Se você chegou até aqui, agora já sabe. A realidade que você vive não é uma estrutura fixa. É um campo mental, colapsado pela sua consciência. E o que você chama de vida é, na verdade, o reflexo do observador que você está sendo. Não é sobre merecimento. Não é sobre pensar positivo. É sobre vibração coerente, consciência expandida e presença profunda no agora. Essa é a lei do mentalismo, o princípio que Hermes revelou há milênios e que a ciência moderna finalmente está começando a compreender. Você não está preso ao mundo. Está preso à forma como aprendeu a observá-lo. E agora que você sabe disso, a pergunta não é mais: por que minha vida não muda? A pergunta é: quem está observando por mim? Porque se o observador muda, a realidade também muda. Essa é a chave, e ela já está nas suas mãos. Se esse vídeo te tocou, te despertou ou te confrontou, lembre-se de se inscrever no canal e curtir, porque isso não é só uma ajuda para o canal. É um sinal para o algoritmo de que esse tipo de conteúdo precisa ser entregue. Você ensina à inteligência artificial do YouTube o que é importante para você. Então sim, você também está cocriando essa realidade digital. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a mente não observa o universo. A mente é o universo observando a si mesmo.